Tudo começou em 2011 durante uma EQM, uma experiência de quase morte, que quase levou minha vida embora às 3 horas da manhã. Eu estava dormindo e de repente fechou minha glote e eu não conseguia respirar, não saía o ar, não puxava, um desespero. Aí eu corri para o quarto da minha mãe, fiz sinal, tal, não adiantava. E os minutos foram passando e eu desesperada e eu fui desfalecendo, acabei realmente desfalecendo na cama dela. Mas antes ela teve a brilhante ideia de me apertar aqui o diafragma, né? E depois de 2 ou 3 minutos sem conseguir respirar, eu finalmente consegui voltar a respirar. E aí quando eu abro os olhos, a minha mãe parecia ser outra pessoa. Deus parecia ser outro para mim. E aí é como se eu tivesse passado por um tubo assim escuro, né, um túnel preto, e de repente encontrei luz lá no fundo, encontrei vida, né, do outro lado, e era minha mãe, sendo que essa mãe, ela é minha mãe adotiva. Eu tive uma mãe biológica e uma mãe adotiva na vida, 2 mães, mas naquela noite parecia que a minha mãe adotiva veio para o primeiro plano, né? Ela era como se ela fosse a minha mãe biológica mesmo. E ali eu estava nascendo dela, né? Do amor. Então, realmente foi uma experiência muito marcante e Deus passou na minha mente, né? Aqueles 2, 3 minutos sem respirar, um filme da minha vida, sabe? Parecia uma coisa muito rápida. A sensação do tempo era outra, né? E eu realmente nunca mais vou esquecer daquela madrugada do dia 17 de outubro de 2011, às 3 horas da manhã. E de lá para cá eu comecei a procurar médicos, tratamentos, terapias, um monte de coisa para tentar descobrir o que foi que causou aquilo e para que nunca mais viesse a ocorrer, né? Porque é uma experiência de quase morte, então numa dessa eu podia morrer, né? E aí, ninguém achou nada, ninguém descobriu nada, nenhum médico conseguiu me diagnosticar com algum problema de saúde. Só que aí, na sequência, caiu nas minhas mãos um curso, né, para fazer de psicologia positiva, e eu descobri que a psicologia positiva estuda as forças do caráter. E eu me apaixonei pelo estudo do caráter e me aprofundei e fiz outros cursos em universidades americanas também, que estão bem adiantados nos estudos do caráter, e me especializei. E hoje eu sou uma especialista em desenvolvimento de caráter, né? Então aquela minha profissão de jornalista, ela veio para segundo plano e passou para primeiro plano a minha consultoria de caráter, que eu ofereço hoje profissionalmente. E hoje eu estou aqui para compartilhar com você um pouquinho dessa minha história, desse meu chamado, né, divino para trabalhar com o caráter. Porque a gente nasce e aprende ao longo da convivência com os pais, os primos, os tios, os avós, os vizinhos, os professores, os colegas de escola. A gente acaba captando, né, o caráter através do comportamento dessas pessoas. Mas a gente não sabe exatamente muita coisa sobre o caráter, né? Tem gente que mente, então falam, aquele lá é mau caráter. Tem gente que rouba, ele é mau caráter. Tem gente que trapaceia, é mau caráter. Tá, mas e caráter, e forças de caráter como bondade, humor? Sabia que bom humor é a marca de quem tem um bom caráter? Então, tem muita coisa, né? Sabedoria, criatividade, prudência, fraternidade, tem várias, são 24 forças de caráter que a ciência descobriu que habitam toda a humanidade. Então eu comecei a estudar isso e hoje estamos aqui no final de 2024, então há 14 anos eu estudo as forças de caráter.
E realmente, olha, a minha vida mudou da água para o vinho, né? Eu sou um ser humano infinitamente melhor do que eu era antes de conhecer e expressar corretamente as forças do meu caráter. E comecei a ajudar pessoas também a melhorarem o seu caráter. Principalmente pessoas que estão apresentando problemas que ainda não encontraram solução nestas 6 áreas da vida: propósito, realização, saúde, trabalho, dinheiro e relacionamentos. Então, se você é uma dessas pessoas que está com problemas nessas áreas, em todas, como era o meu caso, ou em uma delas, ou duas, enfim, você pode fazer uma análise de caráter comigo, né? Análise das suas forças de caráter, e depois receber orientações, né? O meu trabalho ele é muito focado em dar direcionamento, orientação, direção, né? Para você conseguir buscar as respostas e encontrá-las dentro de si, assim como encontrei também. Então, naquela madrugada, Deus me mostrou que é preciso a gente encontrar respostas rápidas e eficazes e definitivas dentro de nós, né? Então, a partir daquela experiência, eu passei por uma série de perdas necessárias. Hoje eu agradeço cada perda que eu sofri, porque isso tudo que fazia parte da minha vida, na realidade, me tornava dependente crônica disso, né? Então, por exemplo, no dia seguinte já que eu acordei viva, né, daquela EQM, eu comecei a ler a Bíblia sozinha, né? Me deu uma vontade absurda de ler a Bíblia. E embora, né, eu sempre tenha sido cristã, me denominado cristã, eu lia a Bíblia só quando ia na igreja, né? Levava a Bíblia e lia lá durante os cultos. Mas me deu vontade de começar a ler a Bíblia diariamente, sozinha, eu e Deus. E comecei a pedir para Deus sabedoria, entendimento do que estava escrito na Bíblia. E como todo aquele ensinamento contido nas Sagradas Escrituras poderiam ser úteis para a minha vida, né, para o meu cotidiano, para o meu dia a dia. Então, primeira perda que aconteceu na minha vida foi a perda da dependência crônica das igrejas, né, e das religiões todas pelas quais eu já havia passado. Então, a última religião foi a evangélica, né? Então eu frequentava cultos toda semana, ia lá às vezes 1 ou 2 vezes por semana na igreja e participava daquele grupo, né? E acreditava que o que estava escrito na Bíblia era exatamente de acordo com a interpretação feita pelo líder espiritual da igreja, né? E aí, quando eu fui ler a Bíblia, eu lia tudo, né, o texto dentro do contexto, né, que foi escrito e tudo, comecei a analisar, eu vi que tinha muita coisa que não tinha nada a ver que eu estava acreditando, e estava acreditando de maneira errada. Por quê? Porque a interpretação que os líderes espirituais dessas igrejas faziam não estava correto e não se aplicava à minha vida também. Então, toda semana eu percebi que eu estava perdendo meu tempo de ir nas igrejas, né, e ficar lá ouvindo alguém falar com segundas intenções, com interesses próprios, visando o próprio benefício, né, e manipulando muitas vezes as escrituras, né, para controlar as pessoas que estavam ali abertas para ouvir o que estava se passando ali, né. Então, eu simplesmente parei de ir na igreja, né? Comecei a assistir os cultos pela internet e com a pandemia isso se intensificou, né? Porque aí muitas igrejas, todas, né, migraram para o digital. E aí eu comecei a assistir alguns cultos e aí comecei a ver que existia muita manipulação, né? E muitas contradições e muitas coisas que até estavam me afastando de Deus, né, me fazendo não acreditar tanto assim nele.
em Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, tudo isso. Então, aí quando eu comecei a estudar o caráter, né, que é de cunho totalmente científico, o que eu estudei, eu descobri que tinha muito do caráter na Bíblia também. E que na realidade, esse caráter, essas 24 forças de caráter que a ciência descobriu que habitam toda a humanidade, nada mais são do que a centelha divina morando dentro de nós, né? E que quando esteve aqui na Terra, atendia pelo nome de Jesus Cristo. Então, quando você fala, eu creio em Jesus, né? Você está acreditando nas 24 forças de caráter que habitavam ele. E ele veio aqui na Terra ensinar para todos nós como expressar as forças de caráter para alcançar níveis inimagináveis de sucesso, como ele mesmo, que realizava milagres, né, que deixava todo mundo boquiaberto até nos dias de hoje. Então, sempre ele esteve usando uma das 24 forças do caráter para realizar os milagres. Então, hoje eu enxergo a Bíblia com outros olhos e vou passar a compartilhar com você aqui essa visão que Deus me deu da Bíblia e do caráter, porque é o caráter de Deus, né, do seu amor, que é Jesus Cristo, em nós. E quando ele envia o Espírito Santo, é quando tem um propósito muito grande para que a gente execute uma ação, né? E ele manda o Espírito Santo empoderar alguma força de caráter, ou seja, ele vem em pessoa ali junto, se envolve com aquilo para cumprir propósitos. Então eu também vou compartilhar com você isso que eu descobri durante aqueles minutos infindáveis que eu fiquei sem respirar e Deus ficou conversando comigo na velocidade da luz. Então, hoje eu vim te contar só como que a gente descobre o nosso propósito, né? Eu descobri assim, no meio de uma madrugada, e Deus me chamou e para de fazer assessoria de imprensa, Yara, para de trabalhar com jornalismo empresarial e agora vamos trabalhar com pessoas, com caráter, né? Com a minha presença dentro de cada um de vocês. Foi esse o chamado que eu tive e nos próximos vídeos eu também vou compartilhar um pouco mais como que aconteceu o meu chamado. E aí, olhando do ponto de vista do caráter, eu volto lá na minha infância, quando eu tinha 3 anos, meus pais também adotaram a minha irmã, né? Só que ela nasceu com retardo mental e surdez profunda. E por conta do retardo, ela não conseguia aprender a andar, né? Ela tem um sério problema na área da aprendizagem, ela tem dificuldade de aprender as coisas. Então, o meu pai dizia, ela faz tudo que você faz, Yara, só que ela leva 10 vezes mais de tempo para fazer e faz de formas diferentes. Mas ela não é deficiente, ela é apenas uma pessoa que está com timing diferente do seu. Olha que bacana, né? Então, eu com 9 meses, sozinha, aprendi a andar. E a minha irmã já estava com 2 anos e se rastejava pelo chão porque ela não sabia aprender sequer a engatinhar. Não conseguia de jeito nenhum andar no andador. E eu queria brincar com ela, né? Eu já estava com 5 anos, ela tinha 2 aninhos. E eu queria brincar de pega-pega, de correr, né, com ela pelo quintal e ela lá se arrastando no chão. E teve um dia que eu estava assistindo o desenho do Tom e Jerry, né, o gato e o rato, na televisão. E aí eu simplesmente vi que o rato, ele fugiu do gato, subiu uma escadaria, trancou a porta de um quarto, pegou lá os lençóis, amarrou um no outro, jogou pela janela e desceu. E quando o gato conseguiu abrir a porta, o rato não estava mais no quarto. Aí eu peguei aquela ideia e adaptei para minha irmã, né? Aí fui lá no quarto, peguei um lençol, amarrei assim ao redor dela, no corpinho dela, e levantei ela, né? E fui andando com ela, assim. E ela simplesmente achou uma farra aquilo, achou uma diversão, se divertiu a beça.
Eu também achei que tinha criado um brinquedo, uma traquitana ali, pra gente se divertir. E no fim, olha, em menos de um mês essa menina já estava de pé andando. Os médicos ficaram boquiabertos, meu pai e minha mãe ficaram boquiabertos. E eu não, né? Eu achei que era uma coisa assim, normal, ensinar alguém a andar, né? Daquele jeito. E aí, então, com 5 anos de idade, eu vi florescer, nascer, brilhar uma força de caráter que eu tenho que se chama criatividade. E também a fraternidade, porque eu tenho um amor fraterno muito grande por essa minha irmã. E eu vi que foi o amor que nos uniu, né? Não foi o sangue, foi o amor. Então é uma relação fraterna que eu nutro por ela há 55 anos. Né? Ela está com 55 anos hoje e eu com 58. E a gente continua juntas, né? Unidas e mostrando esse amor fraterno para todo mundo, que é aquele tipo de amor que quando Deus une, ninguém separa. É esse o amor que eu vivo na minha família com a minha irmã. E foi isso, né? Depois eu fui conhecendo outras forças de caráter, né, ao longo dos anos, e até que chegou esse conhecimento global, né, das forças que eu tenho hoje, e tenho ajudado várias pessoas a solucionarem os seus problemas com soluções criativas, divertidas muitas vezes, inéditas, originais, patrocinadas pelo caráter. Então é isso que eu vou compartilhar com você aqui nesse canal. Eu espero que você se inscreva, ative o sininho das notificações e não perca nenhum vídeo, porque sempre vai ter algum conteúdo inédito e original aqui para você aprender mais sobre o caráter e como se tornar um ser humano melhor.